hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de postagem, né? Porque a gente fica na dúvida de como que a gente vai se posicionar dentro das redes sociais com o nosso negócio de artesanato. Eu trouxe aqui para vocês algumas dicas, tá? Algumas sugestões de como que você pode criar ideias de postagem. Porque o que acontece? Eu vejo assim muitas artesãs aqui muito talentosas e eu inclusive no começo do meu negócio, quando eu fazia, né, só peças de artesanato, o meu Instagram, o meu Facebook parecia assim um negócio assim, ó, foto de peça. Eu nunca aparecia, eu tinha vergonha, né, de aparecer, gente. Então, assim, eu nunca aparecia. Então, qual que é o problema de você colocar só peça? Primeiro, você entra na página do Instagram da pessoa, você só vê, tipo, peças. As pessoas querem saber quem que faz, quem que tá por trás daquilo. É interessante, o que você começa, quando você começa a se posicionar dessa forma, porque a gente tem que entender que o Instagram, ele é uma vitrine do nosso negócio. Né? Então, assim, à medida que você não precisa ter aqueles Instagrams lindos, decoradinhos, isso aí não é isso que vai funcionar lá dentro. Pode ser que sim, mas também não é, isso não é como se diz, o ponto-chave que vai fazer a mudança dentro do seu negócio lá no Instagram. Mas quando você for começar agora, né, fazer as publicações dos seus conteúdos, começa a criar uma estratégia de conteúdo. E como que você faz isso? Você tem que fazer uma programação, você tem que fazer um planejamento de conteúdo. Então vamos lá, você faz aí, vamos falar de bolsas, né? Nós estamos aqui no grupo de bolsas, então você faz bolsas de crochê. O que você vai fazer? Você tem lá no seu feed várias bolsas, vários modelos de bolsas. Primeira coisa, comece a colocar fotos, né? Eu vou seguir o meu roteirinho aqui para eu não me perder, tá? Então, primeira coisa é você fazer uma organização do seu espaço de trabalho. Por exemplo, assim, ó, você tem um ateliê em casa, às vezes pode ser um quarto, um cômodo, onde você senta para trabalhar. Você mostrar isso para as pessoas verem o seu ambiente de trabalho, isso aí chama atenção, isso aí conecta com a sua audiência. Entendeu? Então, assim, essa organização, quando você está organizando, como que você coloca organiza suas linhas, porque o que você vai fazer? Você vai dar dicas para outras artesãs, para elas organizarem também, elas vão começar a se inspirar em você. Você vai começar a mostrar, tipo assim, o seu ambiente de trabalho, que as pessoas querem saber, nossa, eu vou apoiar aquela pessoa, ela tem um trabalho super legal, olha o lugar dela, onde ela trabalha. Então, assim, as pessoas vão tendo esse olhar, né? Elas vão tendo esses insights, essas vontades de, às vezes, consumir o seu produto, porque ela está mais próxima da sua realidade, tá? Um outro ponto importante é você falar sobre as encomendas que você está fazendo. Então, você pegou uma encomenda, você começa a montar o roteiro da sua encomenda. Então, olha como que é fácil você ter bastante ideia de conteúdo. As pessoas falam, mas como é que eu vou postar o conteúdo? Eu fiz essa bolsa aqui, mas aí eu já tirei a foto, já postei. Mas se você mostrar o processo, né? Imagina assim, ó, você pegou uma encomenda hoje de bolsa. Aí você vai mostrar você organizando o seu espaço de trabalho, o seu ateliê, olha, você já tem um conteúdo. Depois você vai mostrar fazer um conteúdo mostrando como que você faz para você fazer a cotação de material, do que você vai comprar. Mostrando você indo, né, fazer compra no armarinho. Mostrando, então, olha quanto conteúdo que você já vai fazendo. E depois você mostra você desenvolvendo a receita, desenhando o gráfico ou comprando a receita de uma outra artesã. Você assistindo um vídeo do YouTube confeccionando, você mostrando a primeira carreira, a segunda carreira, a parte da frente, a parte de trás, colocando alça, colocando forro, colocando fecho. Então, olha quanto conteúdo. E depois você posta a peça pronta, depois você posta você usando a peça, depois você posta você entregando a peça para a cliente, depois a cliente manda uma foto dela usando a bolsa em algum lugar.
olha quanto conteúdo, praticamente você tem conteúdo para um mês através de uma única peça. Então é você usar a criatividade, né? Você começar a estimular isso no seu negócio. Então assim, ó, você vê que para você desenvolver conteúdo, né, uma rotina de conteúdo, você tem que começar a mergulhar mesmo nesse universo de infinitas possibilidades, né? Para o seu negócio ele ir começar a florescer. Outra coisa também é legal você colocar, por exemplo, assim, ó, o processo de embalagem. Como que você vai embalar o seu produto, como que você decidiu aquela embalagem, contar a história daquela embalagem, também é legal, né? Por exemplo, eu gosto de embalagens recicladas. Então, assim, você começar a colocar o processo que a gente falou essa semana toda, né? Trazer essa identidade sua como artesã para o seu negócio, para as pessoas começarem a ver quem você é, né? Para as pessoas entenderem qual que é a sua história com o seu negócio de artesanato. E aí aquilo vai trazendo o quê? Uma atração, as pessoas começam a ter mais atenção em você e no seu negócio de artesanato, tá? Outra coisa também que é legal você colocar, é você colocar alguns erros, assim, sabe? Fazer alguns videozinhos, tipo, você fez uma carreira lá, errou, aí você faz tipo um Reels, demonstrando aquele erro, e você desmanchando aquilo tudo que tinha feito, sabe? Faz alguma encenação, alguma coisa assim, ou simplesmente só uma foto mesmo, ou você pode montar um post falando, tava fazendo tal peça, tira uma foto, e faz algum textinho falando sobre aquilo, sabe? Então, assim, você colocar a realidade do que acontece dentro do seu ateliê. Não esconde os bastidores. Os bastidores, eles são muito importantes, né, para você para você conseguir conectar com o seu público, certo? Então, assim, ó, a gente falou a semana toda, né, sobre esse processo da identidade. Se você começa a ter essa conduta, né, se você começa a ter essa mudança de hábito, de você começar a se apresentar, né, com a sua identidade, você vai ver que esse desenvolvimento de conteúdo, esse desenvolvimento, né, de posts que você vai começar a colocar, você vai ver que você vai começar a sentir que você vai se sentir mais próximo do seu Instagram, tá? Porque o que acontecia comigo, né, eu tô te falando aqui uma experiência minha, não tô te falando assim que é uma coisa que acontece no mercado, não. Eu tinha uma resistência muito grande com esse processo de rede social, sabe? Eu tinha preguiça de postar, eu não queria postar, agora, muito recente, que eu tô trabalhando esse processo, agora que eu entendi a lógica, né, do processo digital, agora que eu consegui absorver esse conteúdo. Por quê? Porque eu fui trabalhando a minha mudança de mentalidade, né? Eu fui desenvolvendo a minha artesã da nova era, ancorando comigo aos poucos. Então, assim, eu tinha pilares, mas eu tinha alguns pilares carentes. E aí, agora, eu comecei a desenvolver isso. Então, gente, é para vocês entenderem que é um processo, tá? E vocês têm que entender que, assim, a gente não precisa se cobrar, o processo não precisa ser pesado, só tem que ser feito, né? 1% que você fizer por dia já é alguma coisa. O que aconteceu comigo desde 2015, eu acho que é desde 2015, acho que é 2015 mesmo. Desde 2015, quando eu retomei com o meu processo como artesã, que eu comecei a fazer, né, refazer as peças artesanais, eu comecei a tentar trazer algo diferente do que eu fazia antes, né? Porque antigamente eu não mexia com essa parte tinha página no Facebook, na época nem Instagram tinha, mas eu voltei com uma outra mentalidade. Só que quando eu voltei, eu ainda tinha muita resistência, né? Quando eu decidi montar um canal no YouTube, eu tinha muita vergonha de aparecer, eu não sabia fazer nada, eu não sabia editar, não sabia fazer nada dessas coisas, entendeu? Na verdade, não é que eu não sei, hoje em dia eu sei, mas eu não sou uma expert nisso, eu que faço tudo, sabe? Então, às vezes, vocês vão olhar minhas postagens, às vezes vocês vão olhar meus vídeos, tem muitas críticas e eu amo quando tem crítica. Por quê? Porque essas críticas que me fazem ir evoluindo,
né? Antes, quando eu ia fazer edição de vídeo, gente, ai, que vergonha. Mas assim, eu ia fazer as edições de vídeo, aí eu colocava tipo as músicas no fundo para as pessoas não ouvirem a minha voz, entendeu? Tinha uma razão para aquilo. Aí as pessoas comentavam, criticando, eu não estou ouvindo a sua voz. Eu falava, nossa, mal sabe a pessoa que foi proposital esse processo. Mas enfim, a gente vai aprendendo e a gente vai aprimorando. E o que eu venho fazendo desde 2015? Melhorando 1% por dia. Eu tô 100% perfeita? Não, porque eu tenho um objetivo definido. Eu sei aonde eu quero chegar com o meu negócio. Só que eu ainda não tenho todas as habilidades e competências desenvolvidas para isso. Eu estou trabalhando 1% por dia. E eu não me cobro além disso. Lógico que tem dias que eu faço 10, 20, 100% a mais, né? Tem dias que a gente está mais disposta. Uma outra dica que eu queria dar aqui para vocês também, nesse processo da gente, né, se desenvolver, tem coisas que a gente pode usar a nosso favor. E a gente tem que entender também como que nós funcionamos, né? Nós, mulheres, temos o nosso ciclo, né? Então, assim, isso aí já entra num assunto até de sagrado feminino. Quem não tiver interesse, né, sobre esse assunto, busca aí. Eu não vou entrar com esse assunto aqui, mas é de você entender como que funciona o seu ciclo. Então, as fases, né, da mulher, ela é semelhante às fases da lua, né? O estudo do sagrado feminino, ele traz esse tipo de conhecimento. Então, assim, se você entender, né, como que eu funciono, né, a minha vida hoje, como que eu faço os meus projetos, eu sei que durante a fase da da lua minguante, é uma fase que eu não tô inspirada para criar conteúdo, entendeu? Eu tô no momento mais introspectiva, eu tô no momento mais em conexão comigo mesma, então eu não vou querer criar conteúdo ali, porque eu vou me frustrar, eu não vou conseguir ter resultado. Então, o que eu faço no momento quando eu tô na lua minguante? Eu entro em processo mais meditativo, eu entro em processos mais de, tipo assim, revisar algumas coisas, sabe? Então, assim, eu uso isso a meu favor. Quando eu começo a fazer meu processo de produção de conteúdo, é quando eu tô na lua crescente, quando eu tô na lua nova, porque aí você tá a favor daquilo, entendeu? A energia já, né, universal já está a favor daquilo, então você segue o fluxo, né? Você não nada contra a maré, você vai aproveitar a onda e você vai e surfa na onda que já está acontecendo, né, no universo. Então a gente tem que observar isso. E, por exemplo, quando a gente está no nosso processo, né, de TPM, quando a gente está menstruada, tudo isso influencia, gente, no nosso processo. Nós temos que entender que isso acontece conosco. E o que acontece é o seguinte: apesar, né, de todo esse ciclo que nós temos, né, internamente, a gente não pode também, uma coisa que muita gente aproveita da situação e fala assim, agora eu não vou fazer nada porque eu tô de TPM. Gente, não é isso. É você ter o conhecimento de como você funciona nesses momentos, né, e para você fazer o quê? Saber o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Então, se você se programa, não tem esse negócio de deixar para depois. Você fala assim, ó, eu não vou fazer isso agora, porque agora eu não tô fluindo. Então, é como se você estivesse gastando energia. O negócio começa a ficar pesado, começa a ficar tenso, tá? Faz sentido isso para vocês? Não sei se vocês já pararam para olhar isso, né? Se vocês já sentiram esse processo energético que acontece, né, no nosso processo criativo, no nosso negócio mesmo de artesanato, porque, gente, a gente que é artesana, a gente tem uma criatividade, que eu falo que é tanta coisa que vem na cabeça, eu fico, né, às vezes eu fico ver no Instagram, né? Porque a gente tem que pensar uma coisa, a gente tem que produzir conteúdo e a gente consome também, né? A gente tem que equilibrar as energias, porque se a gente fica só consumindo conteúdo também, você tá com as energias inversas. Então a gente tem que prestar atenção com relação a isso. E aí eu salvo algumas coisas, eu falei assim, nossa, que insight, várias coisas, nossa, olha essa peça, imagina. E aí, como que eu vou criando os meus modelos, né, gente? Eu vejo um vestido. Aí, aquele vestido, eu foco na saia dele. Aí, quando eu vejo outra blusa, aí a blusa, eu encaixo a parte de cima com a parte de baixo, aí eu vou fazendo
a minha modelagem, e aí quando vê, vai saindo as peças, sabe? É um processo criativo meu, eu vejo as coisas e já vou imaginando, entendeu? Eu tenho essa habilidade de criação. Só que tem gente que tem habilidades diferentes. Então, assim, você tem que saber se conhecer como que é o seu processo criativo, como que é o início, o que você faz. Quem tá falando aqui é a Eliana. Eliana falando que já sentiu isso. Olha que bacana, né? É uma coisa assim da gente reconhecer, né? Que a gente tem que fazer o quê, gente? A gente tem que entender que quando a gente se conhece, a vida flui de uma forma, numa leveza que leva a gente exatamente assim que eu me sentia, Eliana. Às vezes dá vontade de desistir. Mas sabe por quê? É porque, na verdade, a gente não... Na verdade, assim, ó, você não tinha esse conhecimento, agora você tem. Você vai ver que a partir de agora, que quando eu não tinha conhecimento, gente, eu era uma pessoa tão frustrada com o meu processo, apesar de eu ser uma pessoa muito talentosa em várias áreas, né? Porque eu não sou só talentosa no artesanato, eu sou talentosa em outras coisas também. E aí eu não me conhecia, eu não sabia dos meus talentos, eu não sabia dos meus valores, eu não sabia da minha missão de vida, eu não sabia do meu propósito de vida. Então, quando a gente não tem clareza dessas coisas básicas de nós como pessoas, nós começamos a ficar justamente com esse sentimento que você acabou de falar aqui, que você se sente às vezes com vontade de desistir. Porque as coisas ficam sem sentido, parece que a gente faz, mas a gente não vê resultado. Era essa sensação que eu tinha, né? Que eu fazia e não tinha resultado. Mas por quê? Porque eu não tinha clareza de quem eu era, eu não sabia, né, o que eu queria, eu não sabia como eu funcionava. Então não adianta você querer cobrar, exigir de você, né? Porque esse processo, né, de rede social, esse processo que a gente vive hoje em dia no mundo, é um ponto muito positivo, porque a gente tem muita facilidade de acesso à informação. Então tudo que eu preciso hoje é Google, na hora. Google procura tudo, em todas as áreas, até tipo, eu quero fazer uma comida, eu vou lá, procuro a receita no Google. Então assim, as informações estão muito rápidas, a gente está tendo muita facilidade de acesso. Porém, o que acontece? A gente entra num processo que a gente às vezes se perde com esse tanto de informação. É tanta informação que a gente acaba perdendo o nosso centro e a gente fica tentando ser e viver o que cada pessoa... Porque é tanta inspiração que você fala, nossa, eu queria fazer o que a Olivia está fazendo. Nossa, olha que legal que ela está falando hoje. Nossa, e aí você estava num foco, você estava num rumo, você já se perde. Entendeu? Aconteceu muito isso comigo, gente, muito. Eu tenho muita coisa assim, minha, a Olivia quer fazer, a Olivia faz, a Olivia tem ideia, tem um monte de coisa que eu tenho para passar. Só que o que acontecia comigo? Eu tinha tanta inspiração que eu fiquei perdida no meio das informações. Só que eu não tinha meu objetivo definido, eu não sabia qual era a mensagem que eu queria transmitir. E quando eu identifiquei isso, depois de muito estudo, de muita coisa, que até dentro do Acelera Artesão a gente trabalha isso, né? A gente trabalha a pessoa, para a pessoa chegar no seu centro, para depois você entrar para o centro do seu negócio. Então assim, ó, são duas coisas juntas que têm que ser trabalhadas. Porque você não vai conseguir desenvolver o seu negócio, você não vai conseguir ter sucesso se você não é uma pessoa de sucesso, se você não se reconhece, se você não sabe os seus valores. Porque é como se você tivesse, se você for seguir, né, o que fala aí no mercado, uma empresa tem que fazer isso, isso, aquilo. Lógico, existe uma estrutura de uma empresa básica, né, que toda empresa tem que ter. Ela tem que ter setores dentro da empresa, ela tem que ter tudo isso. Só que não existe um setor que é um robô que faz o que está falando ali, sabe? O que as pessoas ensinam, não. Você tem que trazer a identidade sua para o seu negócio e você montar o seu negócio. Você montar a sua essência dentro do seu negócio. E é isso que vai fazer o diferencial, é isso que vai fazer você florescer. E, gente, quando eu falo isso, não quer dizer que você vai ter um negócio assim, ó, estrondoso, um negócio enorme, não. É um negócio pequeno, mas o que eu penso hoje, né? O que eu prezo, o que eu trago para mim, para a minha vida? O meu negócio tem que ter harmonia, tem que ter conexão
eu tenho que trabalhar com, assim, com amor, eu tenho que trabalhar com a minha essência sendo expressada, sabe? Então, assim, quando eu tô nesse processo, em paz, né, e eu tô em paz comigo, as outras coisas acontecem automaticamente. Flui vendas, flui gestão, flui marketing, flui tudo. Por quê? Porque o objetivo principal do meu negócio é o quê? É contribuir, né, com a construção de um mundo bem melhor. Então, esse é o meu objetivo. O meu objetivo não é falar aqui de artesanato em si, o meu objetivo aqui não é falar de desenvolvimento pessoal. Não, o meu objetivo é contribuir com a construção de um mundo bem melhor. E como que eu consigo fazer isso com os talentos e com as habilidades que eu tenho, que está aqui dentro de mim e que está aí dentro de você? Quais são os seus principais talentos? Você sabe isso? É muito importante, gente, a gente ter clareza. Porque a primeira vez que eu comecei a parar, né, para olhar para essas questões, né, fazer essas perguntas internas para mim, né, quem que eu sou, o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, o que eu faço bem, gente, eu não sabia responder. Ontem a gente fez um exercício aqui de desenvolvimento de propósito, né, que é justamente isso. Se a gente não tem o nosso propósito, né, definido, porque o nosso propósito, gente, vocês têm que entender uma coisa. Hoje eu até vi uma publicação falando sobre isso. O propósito, porque às vezes você tem várias ideias, né? Você tem vários talentos, você tem várias coisas que você ama, tem várias coisas que você faz bem. O propósito é quando você consegue entrelaçar tudo isso, é o ponto, entendeu? Das coisas que você faz bem, das coisas que você ama fazer, das coisas que você pode ganhar dinheiro e daquilo que o mundo está precisando. Na hora que você consegue chegar nesse ponto, você conseguiu se conectar com o seu propósito. Você entende? Então, quando você chega nesse ponto, você vai ver que o propósito, ele não é o como você vai fazer. Então, tipo assim, ó, eu faço crochê, eu sou contadora, não é o que você está fazendo, você entende? É o porquê. O porquê você faz o que você faz. E eu faço o que eu faço, por quê? Porque eu tô aqui para contribuir com a construção de um mundo bem melhor. Esse é o meu propósito maior. E através, né, desse propósito, eu trago os elementos que já são favoráveis. Porque nós temos que entender que nós temos forças e nós temos fraquezas, né? Faz uma lista, né, de todas as forças que você tem. Quais são os seus maiores potenciais? E faz uma lista de todas as suas fraquezas. Quais são os seus, né, o que você não tem desenvolvido. Uma coisa que você fala assim, nossa, eu tenho dificuldade. Esses dias eu estava atendendo uma mentoria e a pessoa falou assim, eu não tenho, uma das fraquezas dela era, tipo, ela não tem habilidade digital. Aí eu falei assim, lógico, você não tem uma habilidade digital, mas você tem network, que era um ponto forte dela, você tem, ela é uma pessoa super comunicativa, né? Então ela tem uma habilidade, aí eu falei assim, se você ficar olhando para o ponto seu de ameaça, você vai se enfraquecer cada vez mais. Olha para a sua força, você tem comunicação. Comunicação é o ponto mais essencial para você, se você tem esse dom de comunicação, para você trabalhar com essa parte digital é muito mais fácil, né? Porque você vir aqui falar, fazer um vídeo, ela não sabe talvez editar um vídeo, isso aí ela pode delegar, mas ela falar, ela gravar, isso aí ela sabe. E ela começou a desenvolver isso no negócio dela, e ela falou assim que ela tá impressionada com o resultado. Por quê? Porque ela começou a fazer, um vídeo que ela postou, contando de uma experiência dela lá, ela trabalha com óleos essenciais, ela contando da experiência dela, ela falou que ela já teve vários retornos, ela não fechou venda, mas ela teve várias pessoas procurando sobre os óleos essenciais. Olha para você ver como que tem resultado. Isso ela fez uma vez, tá? Agora imagina se ela fizer todos os dias. Qual o resultado que ela vai ter? Cada dia maior, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que entender. Essa questão de produção de conteúdo, né, desenvolver conteúdo para você postar, faça uma coisa que seja confortável para você, tá? O ideal é o quê? Você postar todo dia, você fazer não sei quantos stories por dia, fazer live, fazer não sei o quê. Tudo isso é o ideal.
Só que não seja agressivo com você. Nós temos limitações e nós temos que ter uma coisa muito importante, gente. A gente tem que se respeitar, nós temos limites. E é uma coisa que eu sempre falei que eu queria, né? Eu queria trabalhar com o digital, mas eu não tinha disponibilidade de tempo, eu não tinha disponibilidade também, eu vou falar assim, emocional, porque é uma coisa que você também tem que trabalhar o seu processo emocional, porque às vezes tem dia que você não tá a fim de aparecer e você se comprometeu a aparecer, você tem que aparecer e aquilo é uma coisa assim, eu passei por vários processos, entendeu? De me trabalhar com relação a isso. E aí eu começava a postar e depois eu falava, eu não quero postar, não sei o que. Então na hora que você entende, né, que você tem que fazer um negócio não conforme estão falando por aí, que você tem que seguir uma receita, essa receita é um método. Ela dá resultado? Dá. Certo? Então você sabe que dá. Você pode colocar essa receita como uma meta para você chegar. Você não vai começar a aplicar essa receita da noite para o dia. A gente tem que trabalhar o nosso interior. Tem coisas que às vezes você quer fazer aqui, só que acaba que atrapalha outras áreas da sua vida. Então você tem que prestar atenção. Sabe, trabalhar aqui no digital é uma coisa que você tem que fazer uma... Eu falo que pra mim tá sendo um aprendizado tão grande, sabe, de evolução como pessoa. Eu tô me evoluindo tanto como pessoa, porque eu aprendi a vencer vergonha, eu aprendi a vencer medo, eu aprendi a vencer preguiça, eu aprendi a ter disciplina. E tudo isso foi por quê? 1% por dia, 1% por dia melhorando. Sabe? Então, eu hoje, como que eu comecei? Eu fazia tudo aleatório, tá? Eu postava, não postava, fazia, não fazia. Aí, tipo assim, eu falava assim, eu vou fazer, vou postar isso. Aí eu ia criar o conteúdo naquela hora, aí depois no outro dia eu ia ter que fazer tudo de novo. Gente, aquilo me consumia tanto tempo, aí me cansava, sabe? Sugava a minha energia. E aí, quando eu comecei a trabalhar, né, a favor das fases da Lua, a favor do meu ciclo feminino, como que as coisas começaram a acontecer para mim? Começaram a fluir. Por quê? Eu comecei a produzir, eu fico assim, ó, eu tô usando o aplicativo do Trello, ontem eu até falei sobre isso. Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer uma aula sobre esse aplicativo, tá? Aí eu começo a colocar lá nos meus quadros lá do Trello, as minhas inspirações, tudo quanto é ideia que eu vou tendo, eu vou colocando lá. Aí depois eu vou sentar, aí eu sento, porque, gente, dá trabalho, tá? Não é simplesinho assim, não. Depois eu sento e falo assim, ó, agora eu vou começar a montar o que eu vou colocar em cada post. Aí eu vou fazer post, vou fazer carrossel, vou fazer foto, aí eu tenho que fazer os textos, né, que a gente coloca embaixo, vou fazer Reels, vou fazer IGTV, vou fazer os temas das aulas, né, que eu vou dar lá no grupo, o tema das lives, enfim, você vai preparando tudo que você vai fazer, certo? E sempre pensando de desenvolver um conteúdo de 45 dias, de 30 dias. Você já vai pensando assim, num contexto, tá? E aí você vem e começa a... Você já tá com tudo mais ou menos assim esboçado. Eu vou fazendo tipo um mapa mental, sabe? Eu vou fazendo tudo no papel, tudo rabiscado. Quer ver? Tipo, deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos. Olha, é mais ou menos assim que vai ficando. Depois só Deus pra entender. Às vezes nem eu entendo. Mas enfim, aí eu começo assim. Depois eu vou passando pro computador. Aí eu começo a fazer desenvolvimento dos posts. Né? Como que eu faço? Eu uso o aplicativo do Canvas e uso também o PicArts. Não sei se vocês conhecem. Eu uso esses dois aplicativos e quando é vídeo eu uso o InShot e tem um outro que eu não lembro o nome. Então eu uso esses aplicativos que me ajudam a fazer esse desenvolvimento do conteúdo que eu vou usar. E esse conteúdo que eu uso, aí o que eu tenho que fazer? Antes de eu fazer, você tem que definir paleta de cores, tem que definir fonte, tem que definir para você ficar sempre com um padrão, né, do que você vai usar. Isso eu ainda estou aprendendo, tá, gente? Se vocês forem olhar lá no meu Instagram, vocês vão ver que eu ainda estou no processo de aprendizagem. Mas é aquele negócio, né? 1% todos os dias. Então, eu fiz a minha produção de conteúdo em fevereiro, que ainda está sendo, né? Ela já foi produzida lá em fevereiro, ela está sendo postada ainda.
E agora na minha próxima produção de conteúdo, aí eu já tenho algumas coisas que eu já vi que eu tenho que melhorar. E como que você vai saber o que você tem que melhorar? Depois que você fizer. Porque se você não fizer, você não sabe o que você tem que melhorar. Então faz, é feito, é melhor do que perfeito, certo? Então faça, simplesmente faça. E à medida que você for fazendo, você vai falar assim, nossa, posso melhorar isso. Que nem eu tinha aprendido a fazer esses posts no Canvas lá, né? No aplicativo. Só que eu fazia, cada dia eu fazia um de um jeito, sabe? Eu não tinha um padrão. Então, primeira coisa, eu aprendi a fazer, eu não sabia, tá ótimo. Depois eu vi que eu tinha que definir uma paleta de cores, tudo. Aí agora eu já tô... Quando eu vou fazer meus posts, e eu sou aquela pessoa que tem muita ideia, né, gente? Eu quero fazer cada hora um de um jeito, aí eu me atento a essa questão de ter um padrão. Por quê? Porque aquilo, quando as pessoas olham, na hora que as pessoas estão passando lá no Instagram, por exemplo, né, visualizando os feeds, na hora que elas verem aquela cor, elas verem aquela fonte, aquele formato, elas já vão identificar aquela paleta a você. Entendeu? Acaba que com o tempo, aquele hábito dela ver sempre aqueles posts mais ou menos naquelas mesmas tonalidades, ela já sabe que é você. Às vezes ela não precisa nem olhar o seu nome, né? As pessoas nós somos muito visuais, tá? Então são tudo estratégias, pontinhos que eu demorei para cair minha ficha e eu acho que talvez possa ser que ajudem vocês aí. Não sei se vocês têm esse conhecimento, se alguém tiver aqui, vocês comentam aqui comigo. Mas para mim é uma coisa nova, tá, gente? É uma coisa nova que eu nadei, estava quase afogando já até que eu consegui chegar na beira-mar, né? Então, assim, é uma coisa que eu falo assim, por que eu tô aprendendo tudo isso, gente? Porque no final do ano de 2020, eu tomei uma decisão que eu vou dar uma atenção para esse processo digital, porque é a maneira aonde eu vou conseguir atingir as pessoas que eu quero atingir, né? Falar com as pessoas que querem ouvir o que eu tenho para falar, aprender o que eu quero ensinar, né? Por isso que eu tô aqui com vocês. Então, no final do ano passado, a partir de outubro, eu comecei a amadurecer essa minha ideia de trazer essa constância, né, de estar mais presente. E aí, eu fiz um lançamento do Acelera Artesão lá em novembro, mas eu não tinha esse processo de constância. E agora eu tô fazendo, aí lá atrás eu vi o que estava errado. Olha, Olivia, você precisa criar conexão, as pessoas precisam estar mais próximas de você, né, as pessoas não te conhecem. Você sabe tudo isso, mas as pessoas não sabem que você sabe. Então começa a colocar a sua voz no mundo, começa a falar. E aí eu entrei no meu processo com a questão de vídeo, porque eu não conseguia, eu tinha bloqueios para gravar vídeos, eu tinha vergonha. Eu até gravava, mas eu ficava travada, entendeu? E hoje para mim é tão simples, eu abro uma aula aqui e é tão normal, por quê? Porque eu vim repetindo, eu tô desde outubro com esse processo de repetição. Né? E quando você começa a fazer isso, quanto mais você faz, melhor você vai ficando. Por isso que eu tô falando pra vocês. Se você tá começando a fazer bolsa de crochê agora, não tá legal? Não se frustre. Faça. Repete 50 vezes. Depois que você repetir 50 vezes, você me fala se você não ficou bom no que você tá fazendo. É bem assim, gente. Qualquer coisa que você for fazer, né? Você tá aprendendo sei lá, um passinho de dança. No primeiro você vai ficar toda desengonçada ali, você não vai conseguir aprender. Repete 50 vezes aquele passinho e depois você me fala se você não vai ficar bom no que você está fazendo. Então, a gente fica bom no que a gente tá, né, no que a gente quer fazer. O que você quer fazer? Ah, eu não sei vender meu artesanato. Ah, mas eu não sei... Você não sabe, mas você pode aprender. Não existe esse negócio, a gente não sabe hoje, mas amanhã a gente pode ser, né, um expert em vendas. Mas para isso existe um processo, gente. Não pense que aqui, ó, você tá aqui e você quer chegar aqui, tá? Então, você tá aqui, você quer chegar aqui. Não adianta você querer pular daqui para cá. Se você pular, você vai cair. É um passinho de cada vez, sabe? É um degrauzinho de cada vez. Se você pular, você vai cair, aí você dá a sensação que a Eliana falou aqui, aquela vontade de desistir. Por quê? Porque você caiu, você foi lá embaixo, parece que você
perdeu tudo que você conquistou, e aí para você voltar, aí você olha lá para cima, você fala, meu Deus, eu tenho que subir esse morro, olha só, eu vou ter que voltar para o ponto inicial. E aí tem que recomeçar tudo de novo? É por quê? Porque você antecipou o processo, você antecipou o que você deveria, né, ter passado um passo de cada vez. Certo, gente? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Gostei demais da aula de hoje, foi bem bacana falar sobre isso, né? Porque eu acho que é um assunto que hoje, né, todo mundo está em busca desse processo digital, né, de aparecer no digital, de trabalhar com o digital, mas às vezes fica meio perdido. E eu acho que esse vídeo vai trazer um pouquinho de clareza como que você pode dar os seus primeiros passos para isso, né, para você começar a criar conteúdo. Então, quando você for postar, não pensa apenas no seu produto. Pensa numa experiência que o seu cliente vai ter ao ele entrar no seu feed. Ele entender o processo de como é feito, de como é precificado, de como... tudo que você puder desenvolver de conteúdo ali, você pode colocar no seu negócio que você vai atrair as pessoas certas, tá bom? E, gente, 1% por dia, tá? Pensa sempre isso, 1% por dia e não desista. Persistência, faça sempre. E com a repetição você vai começar a criar esses novos hábitos aí na sua vida. Não é fácil não entrar no mundo digital, né? Quando a gente não tem muita habilidade, quando a gente não tem muita disposição para isso. Mas é possível, tá? Se está sendo possível para mim, eu tenho certeza que vai ser possível para você também.